Chalitza. Esse é o nome que é dado a uma cerimônia mais rara dentro do judaísmo, que ela ocorre em função de circunstâncias especiais, circunstâncias únicas, e que dentro dessas situações ela é necessária e obrigatória. Ou seja, a Torá nos prescreve que quando faleceu um homem, um marido, e ele partiu desse mundo sem deixar descendência, era casado e não deixou filhos, no momento que ele falece, sua mulher, a viúva, ela não pode se casar com outro homem sem ter recebido ou sem ter passado por esse processo de Chalitza, ou seja, em princípio recai, incide sobre o seu cunhado, sobre alguns dos seus cunhados, irmão do seu falecido marido, a mitzvah de desposá-la, de se casar com ela para vir a ter filhos, e esses filhos, essa descendência que o cunhado teria com ela, isso vai perpetuar também a memória, a lembrança do irmão falecido, do ex-marido dela, do marido que faleceu. Então, quando o irmão, o cunhado, desposa a cunhada, então isso é chamado em hebraico, ou biblicamente, ou na halachá de ibum. Mas aqui nós mencionamos quando isso não é feito, porque que então é chamado de chalitza, quando o cunhado não quer ou não pode desposar a cunhada viúva cujo marido partiu desse mundo sem deixar filhos, sem deixar descendência. Então recai sobre algum dos cunhados essa mitzvah de desposar a viúva, porém já há alguns séculos essa prática se acentuou primeiramente nas comunidades ashkenazis, depois ela também se propagou, se estendeu por todas as comunidades. Já há alguns séculos se optou, halachicamente por diversos motivos, de não se proceder o ibum, ou seja, não mais do cunhado se casar com a viúva, com sua cunhada, esposa do irmão falecido, mas sim realizar a cerimônia de Chalitza, que Chalitza representa uma liberação da viúva para que ela possa se voltar eventualmente a se casar fora com outras pessoas que não sejam da família, que não sejam seus cunhados. Então é importante também observar que se o marido estivesse vivo, se ele tivesse, por exemplo, se divorciado da mulher, então até haveria uma proibição desse relacionamento entre cunhada e cunhado, ex-cunhado, etc. Por outro lado, somente nessa situação que nós mencionamos, isso nós encontramos na Torá, relatos sobre isso mesmo antes da entrega da Torá, como é o caso dos filhos de Yehudá, que o mais velho faleceu e a viúva casou-se com o irmão mais jovem, etc., já que o primeiro faleceu sem deixar filhos, então havia esse conceito do ibum, de levirato. Porém, como nós dissemos, já há tempo se adotou essa prática de não realizar o ibum, de na prática o cunhado não desposar a cunhada, então acaba se fazendo, mas ela continua com um vínculo com o cunhado vivo, que seria um potencial marido dela, e que isso seria uma forma de perpetuar a memória do ex-marido, do marido falecido. Então, na prática, se faz a cerimônia de Chalitza, se veste, ela calça um sapato, uma sandália especial, etc. E isso é, quem calça é o cunhado, e ela retira isso do pé do seu cunhado, etc., e recita uma frase, etc., dizendo que ele se negou, e ele não quer perpetuar o nome do irmão. Enfim, existe um cerimonial por trás disso, e apenas quando é feita essa Chalitza, é que daí ela fica liberada para, eventualmente, tornar a casar-se fora. Fora significa com outro homem que não seja da família do seu irmão. Portanto, isso é algo mais raro, mas é necessário saber que quando acontece eventualmente uma situação como essa, quando existem essas circunstâncias, ou seja, que um marido partiu desse mundo sem deixar descendência,
Então, a sua esposa, a viúva, imediatamente ela não está liberada, não só imediatamente, mesmo passados quantos anos forem, ela não está liberada para se casar com outro homem, para tornar a casar-se, antes de fazerem essa cerimônia chamada Chalitza, que é apenas isso que vai liberá-la e permiti-la a contrair matrimônio com uma outra pessoa.